A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através desta videoaula lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos felizes porque terminamos, com a graça de Deus, mais um precioso trimestre, onde nós estudamos o tema geral, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então nós vamos comentar a última lição deste trimestre, cujo tema é Quando Deus restaura o justo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários dessas 13 lições, qual foi a lição que você achou mais preciosa, que mais te chamou a atenção, a lição que você aprendeu mais. Deixa aí nos comentários, amém? Para que nós possamos interagir. Dessas 13 lições, qual foi a lição que você mais aprendeu? Então, vamos ler o textuário desta lição que nos diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Isso é muito importante. O textuário é o texto de ouro, é o texto principal desta lição, e a verdade prática é a verdade que nós devemos praticar desta lição. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 42, versículos 1 ao 17. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve estar lendo aí em sua casa. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, porque toda semana, se o Senhor nos permitir, estamos postando vídeos aqui em nosso canal para nossa edificação. E se depois deste vídeo você gostar desta aula, não esqueça também de deixar o seu like, o seu joinha, o seu ok, porque isso nos ajuda muito. A introdução nos diz: Nesta última lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se tratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Meus irmãos, como é a última lição deste trimestre pelo qual nós estamos estudando, o livro de Jó, que é o livro, o mais belo poema aí de todos os tempos, nós vamos estudar agora acerca da restauração da vida de Jó. Nós já estudamos como foi que ele perdeu tudo, os seus animais, a sua saúde, ele perdeu muita coisa, e agora no capítulo 42 do livro de Jó, Deus está restaurando a sua vida. Deus lhe dá tudo em dobro. O que eu acho interessante é por onde começa a restauração na vida de Jó. Qual foi a primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó? Olha o que diz o versículo de número 8 ao 10 do capítulo 42. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía.
Então aqui nós temos escrito de forma clara e cristalina qual foi a primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó: o seu sacerdócio. Sim, era a coisa mais importante na vida de Jó. Por quê? Nós vamos entender que antes de Jó passar por essa grande aflição, ele já exercia o seu sacerdócio. Não um sacerdócio segundo a ordem de Arão, porque Jó vem antes de Moisés, antes da lei. Nós já aprendemos neste trimestre que Jó é contemporâneo dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Então, ele já exercia o seu sacerdócio quando toda madrugada oferecia holocausto segundo o número de seus filhos. Só pode oferecer holocaustos um sacerdote. Então Jó era sacerdote no seu lar. E quando Deus restaurou a sua vida, a primeira coisa que Deus restaurou foi o seu sacerdócio. Os seus amigos trouxeram animais para ele oferecer sacrifício, para a expiação do pecado dos seus amigos e orar por eles. Então veja por onde começou aí a restauração na vida de Jó. Número 1, a humilhação de Jó. O Jó humilhado. Aqui no finalzinho diz algo muito interessante. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma de suas criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Meus irmãos, nós vamos entender que Jó, antes de ser restaurado, ele se humilhou, é claro. Antes de tudo isso, o orgulho subiu ao seu coração. Os seus questionamentos não cabiam na pessoa de Deus, pois ele estava indignado com essa situação, o porquê ele estava sofrendo tanto. É claro, meus irmãos, que não devemos fazer a mesma coisa que Jó fez, mas nós entendemos o seu grande sofrimento, não é verdade? Então ele questionou muito e ele foi orgulhoso um certo momento, mas no finalzinho ele se humilhou. Ele entendeu que ele não poderia entender nem mesmo duas criaturas de Deus, conforme foi citado na lição passada, que é o Beemote e o Leviatã, que eram duas criaturas extraordinárias que Deus fez. Então, se ele não podia entender nem esses dois animais, quanto mais o Criador desses animais. Ele não entendia a mente de Deus. Então, Deus ele vai dar essa demonstração para Jó antes de o restaurar. Olha, Jó, você não sabe nem sobre o Beemote e o Leviatã, que são duas criaturas minhas. Quanto mais a mim, Jó, você não me compreende. Então, Jó não compreendeu a mente de Deus. Deus estava castigando a Jó, não porque ele merecia ou por consequência de algum erro, mas para o provar. E Jó não estava entendendo isso porque ele havia aprendido outra coisa na tradição de seus pais. Então, Jó, ele se humilha. Número 2, reverência e submissão. No capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 2, olha o que o mesmo disse. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser entendido. Veja Jó agora reverenciando a Deus. Veja Jó agora sendo submisso a Deus, dizendo, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó estava passando por esta grande aflição e ele deveria aceitar, porque Deus sabe o que faz na vida dos seus servos. Não podemos questionar a Deus em seus caminhos, porque Deus faz tudo perfeito. Ainda que aos nossos olhos pareça estranho, pareça confuso,
lá na frente Deus vai esclarecer tudo na nossa vida. Porque foi assim na vida de Jó. Lá na frente Deus esclareceu na vida dele o porquê ele estava passando por esta grande aflição. Deus estava o provando para o aprovar. E ele recebeu tudo em dobro porque suportou esta grande provação. Jó entrou, meus irmãos, nesta fornalha crente e saiu dela mais santo ainda. Aleluia. Número 3. Uma experiência viva com Deus. Por quê? Porque antes Jó só ouvia falar de Deus pela tradição de seus pais. Os seus pais falavam muito de Deus para ele. Ele só ouvia falar. Mas agora, meus irmãos, ele diz no versículo 3, os meus olhos te veem. É uma nova experiência. Não adianta a gente apenas conhecer a palavra de Deus. Devemos também conhecer o Deus da palavra. Precisamos ter experiências com Deus. E não apenas ouvir falar de Deus através dos pregadores ou através mesmo da Bíblia, lendo ela. Precisamos ter essa intimidade maior com Deus. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Como é importante a experiência com Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher. Você vai sair dessa experiência com Deus mais forjado, mais preparado, mais pronto. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. Jó, ele saiu dessa experiência que ele teve com Deus tão preparado que a Bíblia diz que ele viveu mais 140 anos e ele recebeu tudo em dobro, ou seja, ele foi mais abençoado ainda. Então a experiência com Deus, ela é muito importante na vida do cristão. E nós podemos ter essa experiência com Deus através da comunhão com o Senhor, através da oração. Não é verdade? Nós podemos ter, sim, essa convivência mais de perto com Deus. Tópico de número 2. A intercessão de Jó. A ira de Deus. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 7, Deus diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Para quem que Deus estava falando aqui? Para Eliú. Ou seja, para Elifaz, melhor dizendo. Por quê? Porque Elifaz era o principal desses amigos de Jó, pois era o mais velho. Você percebe isso quando Elifaz fala primeiro do que todos os amigos de Jó. Então, como ele é o principal, Deus então vai trazer a palavra para ele. E Deus diz: a minha ira se acendeu contra ti, Elifaz, e contra os seus dois amigos, Bildade e Zofar, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Veja que no discurso deles, eles não falaram o que era reto para Deus, ou seja, de Deus. É isso que vai acontecer no juízo final. Deus vai dizer isso para muitos pregadores que trazem uma teologia errada acerca de Deus. Deus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês disseste de mim, ou seja, vocês não disseste o que é reto de mim para as pessoas. Porque o que mais existe por aí são teologias distorcidas, erradas, pessoas querendo apenas ganhar dinheiro e não edificar vidas. Hoje você entra aí no YouTube, você caça um louvor de 1 hora, por exemplo, tem mais de 100 anúncios. Essa pessoa não quer edificar vidas através deste louvor. Ela quer ganhar dinheiro. Então, é isso que Deus vai dizer para muitas pessoas no juízo final. Porque Deus disse isso para Elifaz, para Bildade e para Zofar. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. E número 2 diz: o pecado dos amigos
de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Então, como nós já estudamos, né, meus irmãos, a teologia de cada um deles, é importante a gente revisar um pouco. Qual foi então o pecado desses amigos de Jó? Primeiro, foi exaltar a justiça de Deus e limitar o seu poder soberano. Eles falavam apenas da justiça de Deus, mas não falavam do seu amor. Eles pregavam apenas sobre o inferno, mas não pregavam sobre o céu. Devemos, irmãos, pregar sobre o inferno, falando da justiça de Deus, mas também devemos pregar sobre o céu, falando do seu amor. E o seu amor vem primeiro do que a justiça de Deus. Então esse foi o primeiro pecado dos amigos de Jó. Segundo, eles disseram que todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Outra coisa que eles disseram errada é que todo sofrimento é consequência de pecado, e não é. O sofrimento de Jó não era consequência de pecado. O sofrimento de Jesus na cruz do Calvário não era consequência de pecado. O sofrimento de Jeremias não era consequência de pecado. O sofrimento de Estevão, que morreu injustamente sendo apedrejado, não era sofrimento de pecado. Então eles estavam pecando ao dizer isto. O sofrimento de Jó, nós sabemos que era Deus o provando e não era consequência de pecado. E aqui, no número 3, nós vamos ver a oração de Jó. Qual foi a oração de Jó? Capítulo 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereci holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Aqui está, meus irmãos, a oração de Jó. Alguém diz assim: Deus só restaurou a vida de Jó porque ele orou pelos seus amigos. Não. Deus não só restaurou a vida de Jó por causa desta oração. Deus já ia restaurar. Mas quando Deus veio para restaurar a vida de Jó, ele estava orando. De todas as formas, Deus ia sim restaurar a vida de Jó, porque ele passou pela prova. Ele foi aprovado. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Ou seja, Deus aceitaria a oração somente de Jó. Porque Deus não ouve a oração de um pecador. Uma pessoa que está em pecado, eu me refiro. Não o homem como pecador herdado de Adão e Eva. Deus ele aceita apenas a oração de um justo, de um crente fiel. Não é verdade? Então Deus não ia ouvir a oração dos amigos de Jó, mas apenas a oração de Jó, porque ele era justo, ele era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então, quando Jó começou a orar, a ira de Deus se aplacou desses homens, porque eles ofereceram os animais como sacrifício, e Jó ali começou a interceder por eles, como um intercessor. Nós temos um intercessor diante do Pai, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele quem intercede por nós. Ele é o nosso mediador. Assim como Jó foi o mediador dos amigos dele, Jesus Cristo é o nosso mediador também. Então, meus irmãos, Jó, ele mesmo sofrendo ali, ele orou. E o tópico de número 3 encerra dizendo: a restauração de Jó. Número 1, restauração moral e espiritual.
capítulo 42, versículo 11 nos diz: Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Então aqui é a restauração, primeiramente espiritual, quando Deus restaura o seu sacerdócio, quando ele intercede pelos seus amigos, a primeira restauração. E segundo, a restauração moral. Mais uma vez, agora Jó está com moral diante das pessoas, os seus amigos, os seus irmãos, as suas irmãs, de tal forma que eles vieram para trazer presentes para Jó. Quando Deus restaurar a sua vida, primeiramente, Ele vai restaurar a sua vida espiritual. Você vai passar a ler a Bíblia novamente, você vai passar a orar, você vai passar a frequentar os cultos novamente, você vai passar a jejuar, você vai passar a consagrar a sua vida. Primeiramente, Deus restaura a nossa vida espiritual, porque isso é a coisa mais importante na nossa vida, a nossa vida espiritual. Depois também Deus vai restaurar a nossa vida moral. Amém? Os irmãos vão nos aceitar novamente, porque talvez a gente errou com eles, mas Deus nos restaurou, então eles vão nos aceitar novamente. A comunidade, a igreja, o corpo de Cristo, os nossos familiares. Então Deus faz assim também na nossa vida. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama, e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Então isso é muito importante, meus irmãos. Deus restaurou a vida moral e espiritual de Jó porque Ele ama o ser humano, por sua graça, e não pelo que Jó tinha. Ou seja, Jó, ele era reto, ele era íntegro e ele era justo. Deus restaurou a sua vida não por causa disso, pelo seu esforço, as suas qualidades. Deus restaurou a vida de Jó porque Ele ama Jó e também por causa da sua graça infinita. Número 2. Restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu na dimensão social e material. Social porque ele voltou novamente para a sociedade. Quando ele estava leproso, a tradição daqueles dias fazia com que a pessoa se assentasse em um lugar sujo, colocasse pó e cinza sobre a sua cabeça, rasgasse o seu manto, porque isso era sinal de humilhação, e se isolasse. Jó estava isolado. Ele estava praticamente em um lixão. Toda cidade tem um lixão, ele estava lá. O lixão fica longe da cidade por causa daquele odor terrível. Então Jó ficava ali no lixão, longe da cidade, em cima de cinzas, e as cinzas ele jogava sobre a sua cabeça, rasgava o seu manto. Então ele estava longe de todo mundo. Quando Deus restaurou a sua vida, ele voltou novamente para o meio convívio das pessoas, para a sociedade e também material. E o que nos chama a atenção é que Deus deu para ele tudo em dobro. Ele tinha 7.000 ovelhas, Deus deu para ele 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, Deus deu a ele 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois, Deus deu a ele 1.000 juntas de bois. E ele tinha 500 jumentas e Deus deu a ele 1.000 jumentas. A vida material de Jó foi restaurada em dobro. E é interessante, meus irmãos, que o período da bênção na vida do justo sempre é maior do que o período da aflição. Alguns acreditam que até esse sofrimento Jó tinha aproximadamente 60 anos. Então,
ele sofreu por pouco tempo. Quando Deus permitiu Satanás o tocar, foi pouco tempo, mas também não foi muito. Então foi um período aproximadamente aí, um período médio que Jó sofreu. Então ele sofreu pouco tempo, mas quanto tempo de bênção que ele passou? 140 anos. Deus restaurou tudo e ele viveu mais 140 anos, porque o período da bênção na vida do justo sempre será maior do que o período da aflição. José, por exemplo, ele sonhou com 17 anos. E com 17 anos começou a aflição na sua vida, né? Todo mundo conhece a história. Ele foi lançado na cisterna, os seus irmãos o invejavam. E com 17 anos ele sofreu até os 30 anos. Durante 17 anos da vida de José, até os 30 anos, foi sofrimento. Ele foi lançado na cisterna, ele foi vendido pelos ismaelitas, ele foi perseguido pela mulher de Potifar, ele ficou preso e com 30 anos ele se tornou governador do Egito. Então, dos 17 anos aos 30 anos, são 13 anos de aflição. E José viveu 110 anos. Então, foram 80 anos de bênção. 13 anos de aflição e 80 anos de bênção. Porque é assim, meus irmãos. Na vida do justo, ele passa mais tempo na bênção do que na aflição. Mas na vida do ímpio, não. Ele passa mais tempo na aflição do que na bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E conforme eu disse, deixa aí nos comentários, não se esqueça de nos dizer qual foi a lição que você aprendeu mais durante esse trimestre precioso. Foi a lição de número 1, o livro de Jó? Foi a lição de número 2, quem era Jó? Foi a lição 3, Jó e a realidade de Satanás? Foi a lição 4, o drama de Jó? A lição 5, o lamento de Jó? A lição 6, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? A lição 7, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto? A lição 8, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? A lição 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus? A lição 10, a última defesa de Jó? A lição 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? A lição 12, quando Deus se revela ao homem? Ou a lição 13, quando Deus restaura o justo? Para mim, a lição que eu mais aprendi foi a lição 13, quando Deus restaura o justo. Amém? Fique por aqui conosco, se o Senhor nos permitir, vamos também comentar todo o primeiro trimestre de 2021, cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.